Bom, do exame físico, então, logo naquela avaliação inicial, olhando os sinais vitais, a gente já pode ter várias pistas ali para identificar causas de coma, né? Então, muitas vezes pode passar batido, a gente faz aquele atendimento inicial, tenta manejar os sinais vitais, estabilizar o paciente, e a gente esquece de olhar com cuidado as pistas que a gente pode ter. Então, a tríade de Cushing, né? Se vocês lembrarem, a bradicardia, a hipertensão e a alteração do ritmo respiratório, já pode dar uma pista para a gente que isso é uma hipertensão intracraniana, né? Então, a tríade de Cushing, se vocês lembrarem, é a tríade da hipertensão intracraniana. A fibrilação atrial é uma causa de embolia que pode levar a AVC. E, claro, né, as alterações dos sinais vitais causadas pela CIRS, pela sepse. Então, sepse grave é uma causa de coma também, né? A disfunção do cérebro é uma consequência da sepse. Odor, às vezes a gente passa batido com isso, mas o paciente com hálito hepático pode ser uma encefalopatia hepática, urêmico também pode ser uma encefalopatia urêmica, o cetônico, né, da cetoacidose diabética, ou como eu falei, dos pesticidas, no caso de intoxicação. Estado geral, isso junto com essas outras causas aqui, por exemplo, tumorações, lesões de pele, às vezes a gente passa muito despercebido com isso é um caso bem marcante mesmo que eu já vi de lesões de mama, que às vezes podem remeter a algumas causas de coma, tudo bem? Então a gente tem que dar uma olhada boa nisso. Então, a questão do estado geral, se o paciente tiver qualquer suspeita de carência nutricional, lembrar de já repor tiamina, tudo bem? Mesmo que a gente não usou glicose, muitas vezes é bom a gente já começar a reposição de tiamina se houver qualquer suspeita de que pode haver carência nutricional. Então, estabelecido esse diagnóstico, o paciente está estabilizado, a gente vai fazer agora aquela avaliação um pouco mais pormenorizada, né? Então, a gente já tem ali nos sinais vitais, já pode iniciar algum... Isso no coma a gente acaba fazendo quase tudo junto, né? Então, geralmente a gente atende em equipe, né? O ideal é que se atenda em equipe para a gente poder ganhar tempo e poupar o paciente de complicações, mas assim que a gente puder, a gente deve fazer um exame neurológico mais completo possível. No paciente em coma, a gente não vai conseguir fazer o exame neurológico completo, mas a gente tem que, pelo menos, examinar a consciência, quantificar ela, determinar escalas que possam ser acompanhadas depois, ver padrões respiratórios que podem ajudar a gente, ver as respostas motoras e do tronco, como eu falei, né? E não esquecer nunca dos sinais meníngeos. Então, a gente vai olhar a escala da consciência, a gente vai usar basicamente a escala de Glasgow, que é uma escala fácil para acompanhar, né? Todo mundo conhece, é bem difundida, é fácil para a gente acompanhar a evolução, tanto para piora quanto para melhora. Tem dados que a gente consegue predizer o prognóstico, tudo bem? Então, eu acho que todo mundo aqui conhece bem a escala de coma de Glasgow, vai de 3 a 15, não falem escala de coma de Glasgow 0, né? Porque ela não tem. E lembrando só que agora, em 2018, saiu agora em junho, bem fresquinho isso, né? Saiu a atualização da escala de coma de Glasgow com a avaliação pupilar junto. Então, é o Glasgow menos P, né? Que a gente vai utilizar a reatividade pupilar. Então, a gente vai testar a reatividade pupilar à luz com a lanterninha. Lembra sempre de apagar a luz para poder ver a reatividade mesmo. E testar com a lanterna. E se tiver a reatividade pupilar bilateral, a gente vai pontuar 0, porque na verdade a avaliação da pupila tira ponto do Glasgow. Vocês entenderam bem isso, né? Então ela subtrai da escala de coma de Glasgow. Se uma pupila não tiver reativa, a gente tira 1 ponto, e se não tiver as duas reativas, a gente tira 2 pontos. Para que isso? Isso a gente consegue classificar um pouco melhor o prognóstico do paciente, porque quem tem algum tipo de resposta motora, por exemplo, e não tem reatividade pupilar bilateral, a gente consegue colocar ele no prognóstico correto, esse prognóstico fica pior, né? E a gente consegue também predizer algum grau de piora, porque se tiver uma pupila anisocórica, né, ou seja, uma pupila só não reativa, isso pode predizer uma herniação ou uma futura piora desse nível de consciência, como eu vou mostrar para vocês. Existem escalas mais próprias, né, para avaliar a responsividade, um pouco mais completas, como a FOR. Essa é citada em todo o artigo que vocês forem ler, todo o livro, vai falar da FOR, mas pouca gente usa a FOR, só que ela tem uns dados que são um pouco mais importantes. Ela vai até 0, tá? Então ela não para em 1. E a gente testa ainda alguns reflexos de tronco, e em vez de testar a resposta verbal, a gente usa
parâmetros de ventilação e de tronco juntos. O padrão respiratório foi muito valorizado, ele até entra na escala FOR, mas, honestamente, a gente falando de uma forma honesta, a gente intuba assim que percebe um nível de consciência muito baixo, né? Então a gente acaba perdendo esse parâmetro. Hoje em dia já não é tão valorizado assim. E também ele não é muito específico, porque principalmente esses padrões respiratórios mais altos, eles podem estar presentes também em alterações metabólicas, né? Então o Chine-Stokes é um padrão de insuficiência cardíaca, por exemplo. Então, vocês imaginam que um paciente tem insuficiência cardíaca, pode ter alguma arritmia também, e pode ter um AVC de tronco, por exemplo, e aí ele vai fazer um padrão de Chine-Stokes pela própria insuficiência respiratória dele. Então, não é tão específico, e você vai achar que tem algum padrão respiratório pelo coma, que na verdade é da doença de base dele. Então, o mais importante é vocês saberem que o padrão atáxico, esse é mais específico para a lesão de bulbo, e a apneia, né? Então, a ausência de resposta respiratória, ele é mais específico para lesões graves de tronco, e aí a gente vai fazer parte também da avaliação lá do coma, da morte encefálica, né? Então, são preditores aí de mau prognóstico. Então, tanto a respiração atáxica quanto a apneia, ausência de drive respiratório. Motricidade. A gente está acostumado a olhar motricidade assim, né? Pelo menos o neurologista, fazer manobras deficitárias, pedir para fazer voluntário. O cara que está em coma, a gente não vai ver isso. O que a gente vai ver são a observação, né, de posturas, e a gente vai ver reflexos. Então, eu trouxe uma foto aqui de um paciente recente da emergência para vocês perceberem. Vocês conseguem perceber algo diferente aí? Do ponto de vista que eu tirei a foto, está bem diferente, né? Vocês conseguem ver aqui que tem uma assimetria na postura da perna. Esse aqui é o famoso sinal do pé de cadáver, tá? Então, o reloginho está um pouco torto aqui para cá, né? Ele adota essa postura em abdução do membro octaplégico, tá? Então, se a gente prestar bastante atenção, algumas coisas começam a vir aí na motricidade. Então, esse paciente tinha um AVC de tronco, tá? Um tronco alto aqui do lado direito, ele estava com nível de consciência rebaixado, ele tinha um par craniano associado e tinha essa hemiplegia esquerda que passou despercebida aí na avaliação inicial, mas ele estava hemiplégico. Claro que se a gente fizesse uma resposta que também ia ver um Babinski do lado esquerdo. Então, além de olhar, a gente vai testar, como a gente tem que testar no Glasgow, a gente vai fazer os estímulos dolorosos. Então, vamos ter assim, pelo menos a postura de fazer sempre o estímulo correto, né? Evitar estimular mamilo, né? Apertar mamilo, como às vezes muita gente faz no atendimento pré-hospitalar. Então, estimular os locais corretos, estimular sempre articulações, então a articulação da ATM. Eu gosto bastante de estimular a face, por quê? Porque às vezes o paciente tem uma lesão medular que a gente desconhece e aí o estímulo não vai chegar na medula, né? Não vai passar da medula. Então a gente estimula o mais próximo do tronco possível, estimula sempre a face. Claro que se você estimular o leito ungueal ou a costa condral e tiver resposta, você não precisa estimular a face. Mas lembrar que se não tiver resposta aqui periférica, estimula sempre a face, ou aqui em cima do supraorbital, ou aqui na ATM, tá bom? Apertar com vontade, porque a gente precisa ver a resposta à dor. E as respostas podem ser essas, né? Ele pode localizar a dor, aqui tem uma hemiparesia associada, que a gente já consegue topografar uma lesão daqui do hemisfério ou do tronco associada. E os padrões clássicos, né? Em decorticação, né? Que é a flexão patológica, que é uma lesão mais alta do sistema motor, ou a descerebração, que é a extensão patológica, né? Que é um pouco mais baixa, né? No nível da ponte. Essa aqui é mais grave, claro, ganha uma pontuação mais baixa no Glasgow. Os reflexos também são extremamente importantes, né? Então, mas não tem um martelinho. É bom ter o martelinho sempre na manga, por quê? Porque se a gente suspeita de que o paciente pode estar com a síndrome do cativeiro, por exemplo, né? Então, rebaixou o nível de consciência, está responsivo, a gente testa o reflexo, está completamente hipoativo, pode ser um Guillain-Barré, pode ser alguma síndrome que inibe a resposta motora periférica, né? E aí a gente já consegue ter algum dado a mais. O estímulo plantar aqui para pesquisar o sinal de Babinski pode identificar lesões do sistema piramidal, né, sistema motor. Mas, assim, algumas causas de coma, por exemplo, metabólicas ou causas tóxicas, geralmente também podem dar esse mesmo sinal de Babinski. Então, nem sempre é AVC, nem sempre é uma lesão mesmo, tudo bem? Pode ser só uma disfunção aí do sistema
piramidal reversível. Então, o mais importante é a simetria mesmo, tá bom? A avaliação pupilar também é extremamente importante. Essa aqui deveria fazer parte lá daquela avaliação inicial, né? Tanto que ela pode identificar prognóstico, como eu falei para vocês, e agora ela está dentro da escala de Glasgow. Então, o parasimpático faz a constrição, a miose da pupila, e o simpático faz a midríase, né? Então, lembrando que o parasimpático, ele inerva a pupila através do terceiro par craniano, que é bem alto, ele sai do mesencéfalo, e ele pode estar lesado tanto ali no teto do mesencéfalo, vocês veem que ele sai aqui de trás do mesencéfalo, e aí ele vai sair da parte da frente do mesencéfalo através do nervo, terceiro par, e ele pode estar lesado tanto no teto quanto aqui, ó, na frente, né? Eu vou mostrar os mecanismos. Ou a midríase, né, a dilatação pupilar, que é feita pelo simpático, e ela desce toda a cadeia aqui, então geralmente ela é lesada mais embaixo, né? Ou ela pode ser uma resposta, na verdade, de agonistas, né, simpático. Então, às vezes, intoxicação com drogas recreativas, né, podem provocar midríase. Então, porque ela simula o simpático e provoca essa midríase. Então, essa avaliação pupilar é extremamente importante, por quê? Porque ela é capaz de localizar muito bem algumas lesões focais, né? Então, 98% dos pacientes que têm uma anisocoria, que tem uma pupila diferente da outra, com a reatividade à luz, ela vai ser uma lesão de tronco, tá? Então, a gente tem alguns padrões característicos, como eu falei, né? Uma pupila não reativa à luz e dilatada, ela pode indicar uma lesão de quem? Do terceiro par, que é quem vai constringir essa pupila. Então, provavelmente, deve ter alguma lesão no mesencéfalo do mesmo lado da lesão. Ou a gente pode ter essas pupilas pequenininhas, pontinhas, pouco reativas, ou seja, o parasimpático está desenfreado ali, o simpático não está atuando. E a gente tem a lesão onde eu falei na ponte, que é onde está mais concentrado o sistema nervoso simpático, tá bom? Mas lembrar que as pupilas iguais, elas geralmente estão associadas a lesões mais difusas, tudo bem? Ou aquelas arreativas que estão relacionadas realmente a uma lesão alta e grave, e aí essas traduzem mau prognóstico também. Então, pupilas médio fixas são mau prognóstico, né? Lesão tectal. Pupilas anisocóricas, lesão no mesencéfalo, geralmente na parte anterior. E a pupila bem pequenininha e pouco reativa é uma lesão simpática, que também é grave, né? Lesão na ponte. Então, só alguns pitfalls aí, né? A nebulização com hipatrópio. Muitas vezes a gente está tratando ali uma crise de asma, alguma coisa junto, e aí pode cair no olho e provocar alteração pupilar. Então, medicações, como eu falei, que podem simular o efeito da adrenalina e aí podem fazer a dilatação pupilar. Às vezes você está corrigindo uma sepse, uma hipotensão com um adrenérgico e aí pode alterar a pupila também, né? Pode fazer a pupila ficar dilatada. Procedimento, às vezes o paciente é idoso e tem uma lesão pupilar ali por uma lente, né, que colocou. Então, se você bater a lanterninha lá, você vai ver o brilhinho da lanterna e você pode assumir que às vezes a reatividade pupilar pode ser da lesão pela cirurgia mesmo, tá bom? Então, não é infrequente chamar a gente para acompanhar um paciente na emergência e, na verdade, aquela anisocoria ser da pupila. Mas, na dúvida, o paciente está na sua frente em coma, o que você vai fazer? Vai assumir que aquilo é uma anisocoria mesmo e vai investigar. Então, a motricidade ocular é complexa, às vezes a gente pensa que não dá para fazer, mas basicamente lembrar que quase tudo é do terceiro par e que o reto lateral é do sexto par, né? E lembrar que o reto lateral faz a abdução do olho, então ele faz o olhar lateral, isso aí pode ajudar a gente a localizar algumas lesões também, como eu vou falar agora. Então, lembrar que paralisias aí do olhar para dentro podem ajudar a gente, do olhar para fora, né? Porque o olhar para fora é do abducente, é do sexto par. Então, se o olho ficar travado mais para fora, ou seja, o terceiro par está lesado, a gente pode pensar, por exemplo, que ele tem alguma compressão por um aneurisma, por exemplo. Então, uma dor de cabeça forte, e você olha aquele terceiro par craniano, né? Aquela pupila dilatada, como eu falei da pupila, e o olho para fora caído, vocês têm que lembrar que pode ser um aneurisma, né? Comprimindo aqui a comunicante posterior, é uma grande causa de paralisia também. Ou uma herniação do úncus, por exemplo, né? Uma hipertensão intracraniana ou um edema aqui no temporal
pode fazer o uncus do lobo temporal herniar e comprimir aqui o terceiro par. Então a pupila abre daquele lado e o olho fica caído para fora, né? O abducente fica dominante, tá bom? Então, como eu estou mostrando aqui, a lesão do uncus. E o abducente, então, faz o olho lateral, o olhar lateral. Se o abducente está comprimido, geralmente ele é comprimido bilateralmente por exemplo, pela hipertensão intracraniana, o olho vai ficar desviado para dentro, tá? Então, isso é uma causa bem interessante da gente observar. Então, olhos desviados para dentro podem ser uma lesão do abducente por hipertensão intracraniana, por exemplo. E esse desvio do olhar para baixo, né, o sinal do sol poente, pode também estar relacionado a uma hipertensão intracraniana grave. Geralmente isso aqui é mau prognóstico. Então, o sol poente aqui parece que o sol está se pondo. A motricidade ocular, geralmente a gente só vai conseguir olhar no paciente em coma a motricidade reflexa, né? Então, a gente vai fazer a pesquisa do olho de boneca. Eu lembro de puxar bem a pálpebra do paciente e girar a cabeça para um lado e para o outro e observar que o olho tem que ficar centrado sempre, né? Por um reflexo vestíbulo ocular, a gente vai ter o olho sempre centrado na linha média, né? E se houver alguma lesão, o olho vai ter uma paralisia, ele vai acompanhar o movimento da cabeça, ou bilateral, se for bilateral, ou daquele olho que está lesado, daquele lado que está lesado. A gente pode pesquisar ainda a resposta oculocefálica estimulando o labirinto. Então, a gente pode estimular ele com água fria ou água quente, geralmente a gente usa água fria, né, água a 0 graus, e na pessoa que está em coma com o sistema preservado, vai ter um desvio tônico, né? O olho vai olhar para a água gelada que está sendo aplicada no ouvido, tá bom? Lembrar de nunca fazer isso em vocês mesmos ou em alguém que está acordado, que dá muita náusea, tá bom? Porque tem um desvio tônico aí. A gente teve uma colega que testou no próprio filhinho dela, tadinho, ele passou muito mal, dá bastante náusea isso, então não façam isso em casa. Se houver um desvio tônico de só um olho, o outro olho não acompanha, a gente sabe que tem uma lesão daquele lado, né? Ou se nenhum dos dois lados olharem, tiver o desvio tônico, a gente já sabe que tem uma lesão bilateral. E aí a gente está falando de protocolo de morte cefálica. O reflexo córneo-palpebral também, né? A gente pode estimular a córnea com algodão ou com um jatinho de água e pesquisar o piscamento, né? Então tem que ter o piscamento reflexo. Lembrar que tem que tocar a córnea, tá, pessoal? Não é tocar a esclera, tá? Quem é inervado aqui é a córnea. A esclera também, mas a gente quer ver o reflexo da córnea. Então a gente testa a aferência pelo trigêmeo e a eferência pelo facial daquele lado. Então, também faz parte do protocolo de morte. E os reflexos de tronco, dos reflexos mais baixos que a gente pode pesquisar, que também faz parte do protocolo de morte, é o nauseoso, né? Ou, às vezes, a gente está com o paciente entubado, você não vai testar muita náusea. Se bem que dá também, né? O tubo está passando aqui, você vai lá com a espátula e bate no pilar amidaliano. Ali é o local de testar o reflexo nauseoso, como eu estou fazendo aqui nessa foto. A gente pode testar indo de tosse, né? Então, muitas vezes o paciente está entubado já e você pode aproveitar aquele tubinho que a enfermeira usa para aspirar, aquela cânula de aspiração, e colocá-la lá no fundo da carina e dar uma cutucada. Tudo bem? Aí o paciente vai ter a resposta de tosse. Tudo bem? Então, a gente vê esses nervos mais baixos, né? O glossofaríngeo e o vago. E não esquecer nunca de pesquisar sinais meníngeos. Isso aqui passa demais na emergência. A gente entuba o paciente, estabiliza, está aguardando ali os exames, o paciente está estável, a gente investigou tudo e esqueceu de dar uma pesquisada na rigidez nucal, tá bom? Então, mesmo ele em coma, ele pode ter um grau ali de contração da musculatura extensora que vai indicar para a gente que tem uma irritação meníngea. E meningoencefalite é uma grande causa de coma também, né? Então, a gente tem que lembrar sempre de pesquisar o sinal meníngeo. Não só a infecção, né, pessoal, mas a irritação pelo sangue, por exemplo, na hemorragia subaracnoide, também vai dar um sinal meníngeo aí. E o final da coisa, que isso aqui quase ninguém faz, né, a avaliação do fundo de olho. Mas, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, treinarem, comprar o seu próprio oftalmoscópio e ir acostumando olhar, vocês vão ter uma informação, às vezes, muito rica e que pode antecipar muita informação de exames complementares, né? Então, a gente pega uma prancheta de livro e olha e fala, poxa, eu não consigo ver